Fala, futuros policiais, futuras policiais. Hoje a aula é sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção tem caído muito à letra da lei na prova. E dependendo da prova, se o examinador está de mau humor, ele acaba cobrando uma coisa mais específica, ali, uma data, alguma coisa nesse sentido, que vai estar no material de vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, que o tempo do concurseiro sofredor é muito importante. Estamos aqui no pique, depois do pique vem a posse. A gente vai falar da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Aqui, ó, Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamado de Pacto San José da Costa Rica, porque lá foi firmado, tá? Ou mesmo a CAD, né? A famosa CAD. Isso aparece em prova com todas essas nomenclaturas, fechou? Pessoal, primeiro, vem cá. A aula hoje a gente vai falar muito da letra da lei, da letra da Convenção Americana, porque as provas têm perguntado da letra da Convenção. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Mas vamos entrar em alguns aspectos teóricos, porque, como eu disse, caso o examinador esteja de mau humor, a depender do que ele comeu no café da manhã no dia de fazer a prova, isso aqui vai aparecer para vocês. Vamos para o slide, então. Ó, o que acontece, pessoal? A gente tem sistemas de proteção dos direitos humanos. Como a gente viu lá naquela aula, na primeira, que é a evolução histórica, por isso que é importante aquela aula e por isso que dão trabalho para fazer aquela linha cronológica, a gente vai ver que na idade contemporânea, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a gente tem o marco da universalização desses direitos. Beleza, legal. E como é que esses direitos são salvaguardados no mundo real, no mundo de verdade? Se um Estado está infringindo direitos humanos, o que acontece? A gente tem, por exemplo, a ONU, né? Então a Carta da ONU de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas, justamente veio para existir um órgão, um instituto, para salvaguardar esses direitos, aplicando sanções aos países, monitorando se estão sendo cumpridos os acordos firmados. Então existe um instituto, uma entidade, que é a ONU, que no âmbito mundial protege os pactos, declarações ali observadas por todos os países. Beleza. Só que, pessoal, a gente vê que em algumas regiões do mundo existem especificidades que não são aplicáveis a outras regiões. Por exemplo, o tamanho mesmo, literalmente, o tamanho geográfico da Europa é muito diferente das Américas. Então viu-se a necessidade de existirem também não só um sistema universal global que é a ONU, mas também alguns sistemas regionais que vão ter uma entidade para aquela região, tá? Então, por isso, nos direitos humanos, fala-se em dois tipos de sistema de proteção. Voltando, o que é o sistema de proteção de direitos humanos? É uma entidade em que países estão um olhando o outro, os que fazem parte, através de uma entidade constituída para esse fim, tá? Então, entidades que vão olhar se os países estão fazendo o que devem ser feito. Ah, e se não estiver fazendo, professor? Existem sanções, condenações aplicáveis ao país, o que pode até mesmo fazer uma ruína política contra ele, porque vários países são signatários de vários tratados internacionais de salvaguarda de direitos humanos, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem o primeiro sistema de proteção, é o sistema global, que eu acabei de falar para vocês, que é universal através da ONU, por isso também chamado de onusiano. É o sistema que tem relação com a DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e a ONU em si. Então, tudo que é exarado pela ONU, os países ali, componentes e tudo mais, é um sistema global universal de proteção, porque não tem nenhuma característica regional, tá? Então, seria um sistema, digamos assim, geral, para o planeta inteiro, para o planeta Terra inteiro. Mas algumas regiões merecem uma atenção específica. Frente a isso, foram criados sistemas regionais de proteção, em que cada continente, por exemplo, ou cada pedaço geográfico do planeta possui uma entidade para cuidar daquilo ali, tá? O sistema global e regional não são excludentes. Atenção, não são excludentes. Eles existem ao mesmo tempo, cabendo à pessoa lesada ou ao país lesado buscar aquele sistema que é mais pertinente. Caso um sistema já esteja dando andamento a um feito, a uma investigação, por exemplo, o sistema global, aí não se poderá acionar o sistema regional como uma litispendência, né? Já existe uma pendência procedimental ali e mantém-se no primeiro órgão que deu início àquilo. Mas entenda que um sistema não exclui o outro. Tanto o sistema global quanto o regional
pairam ali numa sistemática de salvaguarda de direitos humanos. E cabe à pessoa, ao órgão, à entidade, enfim, a depender do caso concreto, acionar um ou outro, fechou? Caso um seja acionado, ele vai continuar com este procedimento, não mandando para o outro. Mas, repito, um não exclui o outro, os dois estão ali pairando sobre as proteções dos direitos humanos. Então, dos sistemas regionais, nós temos aí, conforme apontado aqui no slide, por exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, o sistema africano, que existe a Organização Unida da África, tá? Foi criada através da Carta de Banjul. Professor, vai cair o que é Carta de Banjul? Pessoal, não vai cair. Existe uma possibilidade mínima de aparecer? Existe. Já apareceu coisa parecida em prova de polícia? Já apareceu um negócio louco desse daí. Mas fiquem tranquilos, não precisa decorar. Só saiba que existem alguns sistemas regionais para além do interamericano, tá? Então, você tem o sistema africano, que trouxe a Carta de Banjul, que fala muito sobre o direito à paz, e já caiu isso numa prova. O que fala a Carta de Banjul? Tô te falando, dependendo do que o examinador comeu, o negócio fica muito sinistro. Então, o regional, um deles é o africano, aí nós temos o sistema europeu, também tem a sua entidade, tá? Que é o Conselho lá Europeu, e nós temos, por fim, o sistema interamericano, que tenha como a entidade central a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. Isso engloba tanto a América do Norte como a América Central e a nossa queridíssima América do Sul. Por isso, interamericano, né, que perpassa por todos esses países. Então, nós temos esses sistemas regionais. Pessoal, o islâmico arábico é um sistema que ele existe, mas não tem uma entidade central. Então, parcela da doutrina entende que ele não existe de fato, ou pelo menos tecnicamente falando, não seria um sistema regional. E o asiático não existe ainda. As provas costumam aparecer assim. Como é que pode cair na sua prova? São exemplos de sistemas regionais, 2 pontos. A letra A, asiático, europeu e interamericano. Aí, se está em dúvida, manda lá e está errado, tá? Então, asiático não e islâmico-arábico possivelmente não. Acredito que não vai cair na tua prova nesse sentido, né? Nessa profundidade não vai cair, tá? Mas o que vai cair, sim, que existem 2 tipos de proteção. A global, que é feito pela entidade ONU, para o mundo inteiro, e a regional, que é feita através das especificidades culturais de cada região. A exemplo, o sistema regional africano, europeu e o interamericano. E olha só, pessoal, o que a gente está estudando agora é exatamente um braço desse sistema regional interamericano, porque trata-se de uma convenção americana de direitos humanos, cujos países signatários estão alocados nesse sistema interamericano de proteção. Tá vendo a importância de ter um sistema regional específico de salvaguarda de direitos? Essa é a ideia. Então, basicamente, a convenção que a gente vai ler hoje tá aqui. A gente tá aqui na aula. A gente já falou daqui por cima, Declaração de dos Direitos Humanos de 1948, Marco da Universalização, falamos da Carta da ONU, que cria em 1945, que são documentos históricos e marcos históricos da idade contemporânea desses direitos, perdão, pessoal, vamos lá. E agora a gente está aqui no sistema regional interamericano, porque esta convenção que estamos estudando agora trata sobre isso, fechou? Então eu precisava trazer essa introdução para não ficar aluno viajando aí. Vamos seguindo, ó. Nomenclaturas. Olha o que o professor trouxe para vocês. Seguinte, alguns alunos, e eu já tive essa dificuldade, vieram me perguntar isso daqui. Professor, por que às vezes fala carta, às vezes fala pacto, às vezes fala tratado, às vezes fala declaração, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então nós temos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração. E nós estamos estudando agora a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é uma convenção. Por que um chama declaração e outro chama convenção? Trouxe aqui para vocês, porque na hora da prova isso pode ajudar muito, isso ajuda muito. Parece que o professor aqui está enchendo linguiça, mas não é, isso ajuda muito. Então, carta, pessoal. Aqui eu usei, ó, tem divergência, tá? Aqui eu usei a doutrina majoritária, o que mais vai melhorar para tua prova, essa é a ideia, tá? Aqui é a doutrina do concurseiro, fechou? Carta é o que cria o ente. Então, a Carta de São Francisco criou a ONU. Então fala-se em carta. O documento que cria essa entidade central aqui, que eu me referi, por exemplo, o africano, o europeu, que é o Conselho Europeu e tal, o documento que cria essa entidade chama-se carta, tá bom? Então por isso que é Carta de São Francisco, ou Carta da ONU. Declaração
são resoluções que são exaradas pela Assembleia Geral do ente. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é exarada pela ONU. Então a ONU vai lá de forma unilateral e expede esse documento de salvaguarda de direitos, tá? Então, quando há esse exarar unilateral da entidade, isso é uma declaração. Lá na aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, de 1948, eu expliquei lá para vocês. É exatamente por isso que alguns autores mais formais entendem que a DUD não tem caráter vinculante. Já mostrei lá a divergência, volta para aula lá, tá? Mas, por isso, essas resoluções não são internalizadas por nenhum país. A entidade central vai lá e expede, tipo assim, pessoal, olha só, vamos observar essa regrinha aqui, tá? E isso é uma resolução, é uma mera declaração, sem país signatário, sem internalização do tratado de forma interna em cada país, tá? Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. Então, declarações são essas resoluções exaradas pela entidade. E o resto, pessoal, das nomenclaturas, por exemplo, pacto, convenção, tratado, seriam aquelas questões biomultilaterais que dependem de uma internalização pelo país. Então o país tem que fazer todo o procedimento de internalização daquele tratado internacional. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra a Tortura e tantas outras mais que até mesmo o país é signatário, tá? Convenção sobre as pessoas com deficiência, ou seja, pacto, convenção ou tratado é a nomenclatura utilizada para esse documento em que vários países assinam, ratificam e internalizam na sua legislação para entrar, portanto, em vigor. Então, esse procedimento mais árduo que envolve diversos ou dois ou mais países, tá? Então, carta cria o ente, declaração, uma mera resolução exarada pelo ente, e as outras nomenclaturas são, sim, aí sim, aquele documento assinado pelos países soberanos, tá? Através, por exemplo, do Brasil, do presidente da República, representando a República Federativa do Brasil. Vamos seguindo. Achei importante trazer essas nomenclaturas para vocês, até na hora da prova, para não dar nenhum chabu. Então aqui temos os dois sistemas, que é o global e regionais, né? E temos as nomenclaturas, para você chegar afiado na prova, matando no peito. Fechou? Vamos lá. Agora sim, vamos falar diretamente da Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vou dar uma introdução da convenção e depois a gente vai ler só a letra da lei, naquilo que é mais importante, pincelando, como nós fazemos aqui no PIC, pincelando o que é mais importante para a tua prova. Vamos lá. Primeiramente, a CAD, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é chamada de Pacto San José da Costa Rica, tá? Vou deixar assim só para vocês não esquecerem que são sinônimos, que é a CAD, né? Trouxe principalmente direitos de primeira dimensão. A gente vai ver aí que a CAD fala muito em direito à liberdade, direito à vida, direito à expressão, direito de reunião, direito de associação, essas coisas. Fechou? Criou também, a CAD cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Rapaziada, essa aqui tá em voga, né? Essa aqui aparece na notícia agora, essa daqui dá o que falar e adivinha o que cai na tua prova. É ela mesma. Mas a gente vai falar sobre isso também. Então, criou a Corte e a CAD trouxe maiores atribuições para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? A comissão, ela foi criada um pouco antes, com uma emenda à Carta da OEA. Lembra? A Carta cria o ente. Aí veio uma outra carta, uma emenda a ela, trazendo a criação da comissão. Então, no âmbito interamericano, através da Carta da OEA e da Convenção Americana de Direitos Humanos, que a gente está vendo agora, a gente tem dois institutos para analisar e julgar se esses países estão agindo de acordo com a salvaguarda de direitos humanos. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos e nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fechou? Então nós temos a Corte e nós temos a Comissão. A gente já vai ver o que é a atribuição de cada uma, tá? A Corte foi criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos que a gente está lendo agora. E a comissão, ela não foi criada pela Convenção Americana, mas ela teve maiores benefícios com a convenção que a gente está estudando agora, tá? Então, recapitulando, a Corte foi criada pela CAD. E a comissão já existia, mas a CAD veio trazer maiores atribuições e fazer a parada funcionar, tá? Então, a comissão está atrelada lá na Carta da OEA, que é a carta que cria a OEA, que é o ente, o núcleo, o ente central da
do Sistema Regional de Salvaguarda de Direitos Humanos. Então, o Sistema Regional Interamericano tem como entidade central a OEA, tal como o Sistema Global tem a ONU, tá? Então, na carta da OEA, lá tem uma emenda que cria a Comissão Interamericana. Mas estava ali meio apagada, meio tímida e tal. E aí a Convenção Americana, a CAD que a gente está estudando agora, vem e cria a Corte e melhora as atribuições da comissão, tira ela lá do nada, entendeu? Então, cria a Corte e dá uma ascensão para a comissão. Vamos ler o slide aqui, o que eu anotei aqui no canto. Então, a Corte é criada pela CAD e a comissão tem maiores atribuições pela CAD, mas ela foi criada antes. Ah, professor, precisa saber, vai cair na prova? Já apareceu. Tá? Já apareceu. Pessoal, essa aula, eu peço para que vocês fixem na letra da lei. Tá? A gente vai ler também. O principal, pô, professor, eu tô sem tempo para nada. Então vai ler a letra da lei, vai ler a letra da CAD. Fechou? Vai ler a letra da CAD e já era. Mas, às vezes, cai uma questão ou outra. Mas é uma questão ou outra, você não vai deixar de passar por causa disso. E você também não vai passar por causa disso, entendeu? Você não vai nem deixar de passar e nem passar só única e exclusivamente por causa disso. Então fiquem na paz. O que eu trago aqui para vocês vai dar bom. Vem comigo, tá? Então, cria a Corte e traz maiores atribuições para a comissão. A gente já vai falar sobre uma e outra no decorrer da aula, conforme a letra da CAD, a letra da lei seca. Né? Vamos lá. Trouxe alguns dados brazucas para a gente se ligar e acho importante também para vocês construírem pensamento crítico. Cansado Trindade, ele já compôs a Corte, ele foi juiz da Corte. É um grande doutrinador aqui, brasileiro, faleceu no final de 2022, se eu não me engano. Cara, excelente. Muito elogiado, e olha só, Brasil lá fazendo o seu papel, né? Isso pouco é falado, na verdade. Flávia Piovesan, ilustre doutrinadora, já citei ela em aula, gosto muito dos livros dela, ela já compôs a Comissão Interamericana também. Olha que legal. Fez o mandato dela lá, não, se eu não me engano, não compõe mais, não se reelegeu, não compõe mais, mas não se reelegeu, ficou lá no mandato. Mas dados, vai cair na prova isso? Não, isso aqui não vai cair na prova não, tá, pessoal? Isso aqui eu tô pondo para curiosidade de vocês, para aguçar o tema, porque eu sei que a matéria é chata. Às vezes com essas especificidades o negócio anda melhor. Então já temos brasileiros que compuseram a Corte e a Comissão, tá? Brasil já sofreu diversas condenações da Corte, Depois a gente fala disso com detalhes, tá bom? Mas Brasil vira e mexe sofre condenação da Corte. Ultimamente, aquele negócio de computar em dobro a pena de prisão. Vocês lembram dessas julgadas? A gente vai falar também. Isso foi com relação à Corte Interamericana que o Brasil tomou também, tá? Vamos passando o slide, ainda esses aspectos introdutórios da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ó, o texto da CAD, ele foi aprovado em 1969, isso no âmbito regional, né? Isso válido a todos os países. O texto foi aprovado em 1969, mas a CAD entra em vigor só em 78, porque demorou para os países assinarem o quórum mínimo. Existia um quórum mínimo lá na convenção, se eu não me engano, não cai na tua prova, é só para você, lá, a data talvez, tá? Mas esse quórum não. Existia um quórum de 11 países. Então o texto da CAD tinha que ser firmado por 11 países. E para fazer isso, minha galera, demorou 9 anos para essa parada acontecer, né? 9 anos? Vamos ver aqui a conta. Acho que é 9 anos. Então, 1969, o texto foi aprovado, mas só teve o quórum mínimo para a parada entrar em vigor em 1978, demorou, né? E demorou mais ainda para o Brasil, porque no Brasil só vem entrar em vigor em 92, o Brasil só vem ratificar e internalizar da forma que tem que ser feita, que tem as fases, os ritos de internalização de um tratado internacional no Brasil, tá? Só vai ter aula específica sobre isso se for necessário. Existe um rito de internalização de tratados, que no Brasil só veio a acontecer em 1992, um pouquinho atrasado. Então, só para recapitular, ó, em 69, o texto foi aprovado. Em 78, entra em vigor no plano regional. E no Brasil, entra em vigor em 92. Olha que caminhar de formiga, né? Formiga é rápida, né? Um caminhar de tartaruga, na verdade. Mas foi isso que aconteceu. 69 o texto, 78 entra em vigor e 92 no Brasil. E aqui demora porque precisava dos 11 países ratificando, assinando o pacto. Fechou? Vamos lá. Pessoal, a partir daqui, a gente vai entrar na lei seca, nos artigos da lei seca. E como a gente faz aqui no PIC? A gente pincela aquilo que é mais importante para a tua prova. Sempre vou falar isso. A gente pincela o que é mais importante para a tua prova. Lição de casa é você ler e reler a declaração 1000 vezes. Tipo assim, já tem que estar tudo amassado, como eu sempre falo em sala de aula. Tem que estar tudo rabiscado na tua declaração, tá bom? Aqui eu falei declaração porque eu peguei a Declaração de Direitos Humanos que fica aqui embaixo. Mas a sua Convenção Americana, o seu vademecum, tem que estar
todo amassado. Outro dia um deputado chamou o Vademecum de Fred Mercury, não sei se vocês viram aí, não sei que dias vocês vão estar vendo essa aula, mas o deputado chamou o Vademecum de Fred Mercury. Então, o seu Fred Mercury precisa estar todo amassado, fechou? Rabiscado, rasurado, às vezes a folha dá uma rasgada, você fica chateado, é assim mesmo, tá? Então, agora vamos entrar na letra da lei seca, na letra da lei que é o que cai. Vamos seguindo por aqui por enquanto nesse bloco. Artigo 3º. A CAD tem uma sistemática de redação muito interessante. Ela bota lá o artigo e do lado do artigo ela mesma que faz isso daqui. Ela dá o título, o tópico do que a gente está tratando, para que o operador do direito veja e já saiba o que é, qual é o direito resguardado. Interessante, né? Uma técnica de redação bastante apurada. A nossa legislação do Brasil também tem isso. Tem os assuntos, o título, capítulo, subseção, seção, mas a CAD faz de uma forma muito mais expressa, fica bem no meio da folha, assim. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Mas, interessante, deixa aqui porque pode aparecer na tua prova. Artigo 3º. Temos lá o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, dizendo que toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Beleza. Por que eu trouxe isso daqui, pessoal? Porque às vezes o aluno vê toda pessoa lá na hora da prova e dá aquela tremedeira, né? Não, toda pessoa não. Deve ter alguém, porque veja bem, se o negócio é internacional, talvez. Não. Calma. Letra da lei, pessoal. O examinador vai lá e faz o copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Essa afirmação está certa se aparecer na tua prova. Fechou? Artigo 4º, direito à vida. Pessoal, vou fechar esse bloco aqui, porque essa aqui costuma cair bastante em prova e a gente já volta.